Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A gente fala sobre o remédio, né? O remédio. A gente fala sobre a bula que a gente lê. Agora, durante esse momento onde tinha muita gente morrendo, tinham questões importantíssimas a se discutirem que não foram discutidas. Não foram Por exemplo, questão espiritual, questão de alimentação. As pessoas estavam falecendo porque estavam mal alimentadas, porque tinham pouca vitamina D, porque estavam obesas, porque não cuidavam da saúde, porque não cuidavam das pessoas ao seu redor. Então a gente sofreu muito e continua não tratando desses temas. E outra coisa é que se você for um ser autovitimado, você está ferrado. Se você tiver autopiedade, você está lascado. Porque você não levanta, né? Você não levanta. Se você tiver peninha de você mesmo, já era. As pessoas que se levantam são as que não têm pena de si mesmas. São as que dizem a si mesmo, eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou adiante. Então, boa parte das doenças humanas vem da autopiedade, da autovitimização, que tem um poder de somatização extraordinária. O cara fica doente da enfermidade psíquica dele, na maioria das vezes. E aí fica tomando remédio, sem tratar da causa emocional, psicológica, espiritual, que é onde está o elemento causal da enfermidade dele. Mas é tão difícil, Caio, você olhar para uma pessoa e dizer a tua enfermidade é culpa tua. É duro dizer isso para alguém. Você tá ansioso, você tá depressivo, você tá nervoso. Obviamente existem as questões químicas que levam a esses problemas, mas hoje em dia com essa pandemia de depressão, obviamente tem muita gente que não conseguiu lidar com as suas causas, os seus problemas e acabou chegando nesses lugares. Mas é difícil olhar para alguém e falar assim, levanta olha, que você pode. Você está doente de si mesmo. Eu digo muito isso por aí. O que eu tenho, pastor? Eu digo, você tem você mesmo, é a sua doença, é você. É essa pena que você tem de você, esse negativismo. Você olha e acha que o mundo te deve alguma coisa. O mundo não te deve nada. Eu tenho uma frase numa camisa minha, que eu gosto muito dela, que diz assim, você já perdoou o mundo hoje? Porque o cara que não aprende a perdoar o mundo todo dia vai ficar doente. Eu não tenho nenhum problema com o mundo. Eu só tenho problema comigo. Se eu me entregar, eu danço. Mas se eu continuar olhando para cima e dizendo não, pode todo mundo desistir, mas eu não vou desistir do bem. Não vou utilizar mecanismos de perversidade para alcançar nada. Os fins não justificam os meios para mim. Eu vou chegar lá pelas boas razões. E eu não quero conquistar nada que não seja natural, resultado extensivo dos meus dons, das minhas capacidades, daquilo que eu recebi de graça e que eu quero dar de graça e que é a minha própria saúde, é a minha individuação saudável. Quanto mais eu abraço a minha identidade com gratidão, melhor eu fico, mais inteligente eu me torno. Quanto menos ansiedade eu tenho, mais desenvolvimento mental acontece em mim. O pessoal fica ansiedade porque acha que tem que alcançar, com ansiedade porque acha que tem que alcançar coisas. Vai fazer uma prova, fica ansioso. A ansiedade impede a tua memória, atrapalha a tua capacidade de memorização, de lembrar. Você vai fazer um show, você fica tenso? É um horror. Não. Se você relaxa e chega lá e diz, eu só vim me divertir, cara, você explode, você bomba. Concordo. E mais do que isso, tem gente que acha que a ansiedade e o sofrimento, eles são importantes para a conquista. E as conquistas podem acontecer sem esse sofrimento todo. Na maioria das vezes, sem.
O Einstein, que é uma referência extraordinária, né, de genialidade, ele dizia que às vezes ele ficava dias e meses, porque ele não era muito um cara de laboratório, o laboratório era a cabeça dele. Uhum. Quando ele trabalhou naquele centro de patentes, lá na Suíça, que tinha muito pouco trabalho para fazer e tinha muita tese interessante de gente inventando coisas, e ele ia lendo uma coisa, outra, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Aí ele olhava, ele tinha uma ideia. Aí ele dizia, eu vou andar nessa direção. Aí ele se esforçava, queimava todos os neurônios, evocava toda a genialidade dele, não conseguia nada, ele ficava furioso, chutava tudo para o alto, aí dizia que ia dar uma volta no campo, quero esquecer isso, é uma obsessão sem fundamento. Aí ele andando, de repente ele tropeçava num buraco, na queda, ele dizia, aí eu já não pensava, eu era pensado pela solução. Uhum. Isso é que é uma coisa maravilhosa, é quando você crê que você não é a fonte, mas existem fontes superiores que habitam na tua paz e no teu relaxamento. Eu aprendi isso muito novo quando eu comecei a pregar, e no início comecei a pregar com 18 anos, e recebi logo responsabilidades imensas. Com 20 anos eu já era pastor presbiteriano, que é uma igreja seríssima, todo mundo tem que ser culto, teólogo, isso e aquilo, e eu lia. Quando eu ia pregar, eu preparava os meus sermões e tal, eram sempre maravilhosos, todo mundo gostava, amava, elogiava e tudo mais. Mas depois de um tempo, eu falei, quer saber? Jesus não tinha sermão de nada, ele olhava para as pessoas e ele viu que elas estavam precisando, e ele dizia o que o auditório estava falando sem dizer nada. Eu vou fazer assim. Sentir e expressar. Eu vou sentir e expressar. Aí eu passei a fazer assim, como eu faço assim até hoje. Eu não gasto 5 minutos antes de nenhuma fala que eu vá fazer. Nem tem caneta. Nem tenho caneta, nem caderno de anotação. Eu posso ir na USP, na PUC, em qualquer lugar. Já falei em Cambridge, já falei em universidades inglesas, americanas, as mais variadas, sem levar uma anotação. Porque eu dizia, se esse negócio não me habitar, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim ler um paper? Esse negócio tem que estar escrito em mim, tem que brotar de mim, tem que vazar de mim, tem que explodir de mim, tem que ser uma fonte jorrando de mim. Quanto mais eu fui tendo a coragem de fazer isso, e agora já são 50 anos fazendo isso, mais maravilhoso fica.